Eu estou apresentando ele para a igreja. E agora nós vamos conhecê-lo de fato, né? Pregando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, mais uma vez, que fale no coração desse homem, Senhor, fale na boca dele. Sei que o Senhor conhece a igreja, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que a graça venha da vida dele para as nossas vidas nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu confesso para vocês que eu estou muito honrado de estar aqui na IB Paz. A Igreja Batista da Paz é uma igreja importante aqui em Cuiabá, é importante no Brasil. É uma igreja que nós temos visto pessoas sérias nela. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Quem me apresentou ao pastor foi o Moisés, e eu tive um dia com ele conversando bastante, e ele disse que um dia, se surgisse uma oportunidade, ele me chamaria para trazer uma palavra para vocês. E essa oportunidade chegou, amém? E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Então que você possa abrir o seu coração. Foi como foi falado aqui no início. O segredo é a obediência, mas para obedecer você precisa primeiro ouvir. Você tem que entender primeiro o comando. Quando você recebe o que Deus fala para você, você toma uma posição, uma postura. Eu faço isso ou não faço isso? Eu obedeço ou não obedeço? Então, se você escolher obedecer, a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo no livro de Efésios. No capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pai, que o Senhor nessa noite possa mover em cada coração aqui, Pai. Sabemos que o Senhor tem uma palavra, uma direção para a nossa vida nessa noite, Pai. Então que o nosso coração esteja aberto a receber tudo isso, Pai. Porque o nosso coração é como um terreno que recebe a semente, e essa semente é a Tua palavra, Pai. E Pai, não deixe que o maligno arrebate ela, Pai. Não deixe, Pai, que as coisas do mundo sufoquem, Pai. Não deixe, Pai, com que as labutas dessa vida façam com que pereçamos, Pai. Mas que essa palavra, ela caia nesse terreno fértil que é o nosso coração, e ela possa produzir, Pai, a 30, 60, 100 por um em cada vida aqui, Pai. E que o Senhor, Pai, seja a bênção na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, meus queridos, olha que situação. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará, depende da tradução. Se você olhar na Bíblia, você vai reparar que quando Deus fala com os seus santos, Ele usa a palavra dormir para quem está morto. E para quem não é de Cristo, Ele vai usar uma outra palavra, morte. Então toda aquela pessoa que está morta para Deus, se ela não está em Cristo, a palavra aplicada é morte, que é uma consequência do pecado. Mas se você está em Cristo e Deus de alguma forma te recolheu, Ele vai usar um termo, dormir. Você está dormindo nele. Esse é um termo recorrente. Então veja só: desperta tu que dormes. Então é uma palavra que não é direcionada para quem está lá fora da igreja. É uma palavra direcionada para quem está dentro da igreja, para quem é a igreja. Mas por que Deus fala isso conosco? Qual o propósito de Deus despertar a gente? Sabe por que Deus quer te despertar? Porque nós estamos naquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Você liga qualquer noticiário
Você liga no Jornal Nacional, se você assiste Cadeia neles, você assiste tudo que a palavra de Deus falou, está acontecendo. Você vê pai contra filho, filho contra pai. Você vê pessoas se matando por motivos banais. Por motivos banais. E a gente olha aquilo e não se desperta. Na hora que a gente estava cantando aquela canção Navegarei, eu vi o irmão intercedendo, falando: Deus, levanta pessoas aqui. Aqui tem evangelistas, aqui tem pastores, aqui tem pessoas que podem fazer a obra do Senhor. Mas você está dormindo. Você está dormindo para aquilo que Deus tem para você. Você está dormindo, meu querido. Talvez você fale: não, hoje eu vim na igreja para ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, porque eu quero que minha semana seja diferente, eu quero que eu ouça uma boa notícia, eu quero que venha um carro para mim, uma casa, uma moto. Na hora certa Deus te dará essa palavra de vitória, mas hoje Deus te chamou para uma outra palavra. Deus, Ele quer que você se desperte. É tempo de você se despertar. Não dá mais para você ficar dormindo. Talvez você olhe aqui, chegue e veja tudo isso aqui na igreja. Você veja o data show, a bateria, a guitarra, e fala: está tudo perfeito. Você vê o pastor aqui pregando, você vê os irmãos pregando e fala: está tudo maravilhoso. A igreja não precisa de mim. Deixa eu dizer algo para você. Tudo isso aqui, ó, é o templo. Isso aqui não é igreja. A igreja é eu e você. Nós nos reunimos para adorar a Deus no templo. Então esse lugar, Deus permitiu que se levantasse para que você, junto com o seu irmão que está aí do lado, pudesse adorar e exaltar o nome de Deus. Esse é o propósito. Então a gente deve comungar, estar uns com os outros, ajudando, trazendo aquela palavra. Então hoje Deus traz o que? Uma palavra de exortação. Hoje Deus traz uma palavra para você, onde você não deve mais ficar nesse seu marasmo, nesse seu mundinho, nessa sua vida. Deus, Ele tem chamado você para grandes coisas. Se eu começar a falar algumas coisas que Deus fez comigo, eu vou dizer para vocês: eu não mereço. Eu não mereço. Tenho cerca de 2 anos e 2 meses de casado. Quando eu casei em dezembro de 2012, antes de eu casar, eu falava com a minha família assim: olha, Senhor, se eu aparecer uma mulher na minha vida, quando der 6 meses eu caso. E de repente Deus colocou uma mulher na minha vida, e essa mulher começou a dar uma data para a gente casar. Ela que chegou para mim e falou: a gente vai casar tal dia. E eu pensei comigo assim: essa mulher é louca, não tem como eu casar daqui 7 meses. E um dia Deus chegou para mim e falou assim: você não disse que em 6 meses você casaria? Eu falei: agora. Eu estava dormindo para algo que eu mesmo tinha falado que ia fazer. Então eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, vamos lá no cartório, eu não sei como funcionam essas coisas, me ajuda. Chegamos lá no cartório, comecei a ver as datas e marquei a data, 14 de dezembro. Eu não tinha R$1 no bolso. Ela ganhou um salário mínimo, eu ganhei um salário mínimo. Eu falei: como eu caso agora? E eu sempre preguei, sempre vou pregar isso: o casamento não é uma festa para o homem, o casamento é uma festa para a mulher. É um ritual dela, é um ritual de passagem dela para o homem ir no cartório, assinou, saiu lá o certidão, estamos casados, beleza, fechou. Não é? Normalmente é assim, né? Para a mulher não. A mulher, ela sonha com esse dia. Ela sonha tendo um dia de princesa. Ela sonha entrando, seja com o pai ou com o parente, atravessando aquele corredor, os amigos, todo aquele glamour. A mulher tem isso, já o homem não. Então eu falei: Deus, por mim não tem festa, mas para ela tem que ter festa. Então o que aconteceu? Assim que eu assinei a data no cartório, passou um mês.
Meu pai já tinha mais de 2 anos que ele não via R$1 sequer, não tinha um dinheiro no bolso. Ele tinha R$40 mil para receber, ele recebeu R$20 mil. Sabe o que ele fez? Ele falou bem assim para minha mãe: o Júnior, ele não quer casar ali no Recanto das Pedras? Ela falou: quer, sempre foi vontade dele, vê quanto é o aluguel que eu pago. Se você não sabe, eu nunca orei a Deus pedindo para casar no Recanto das Pedras. Eu só passava lá em frente e falava assim: ó, o dia que eu casar, eu caso aqui. O dia que eu casar, eu caso aqui. Mas nunca pedi para Deus, nunca. E Deus foi lá e locou. Minha mãe estava com uma ação na justiça há mais de ano. Quem sabe, quem está com uma ação na justiça contra qualquer empresa, sabe que é demorado. Passou-se esse 1 ano, minha mãe recebeu. Então o que ela fez? Ela começou a comprar coisas que faltavam para o casamento. Meu sogro saiu uma ação judicial para ele. Ele foi lá e pagou o buffet. Minha irmã tinha um bracelete de ouro. Ela foi lá, derreteu, deu os brincos, derreteu, deu minha aliança de ouro. Meu irmão trabalhou um dia para dar um dia de princesa para ela. Sabe quanto que eu tinha no meu casamento? R$500 que eu gastei pagando o ECAD, porque eu coloquei DJ no meu casamento. Coloquei DJ, eu tive que pagar. Sabe quanto custou meu casamento? R$16 mil. Sabe quanto eu gastei? R$500. Então, meu querido, não se preocupa com o que Deus tem para fazer na sua vida. Não se preocupe. Quando Deus tem algo com você, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Não se preocupe. Mas o que eu faço? Você tem que despertar. Está na hora, né, de acordar desse seu sono, né? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus chamou para fazer? Ele te chamou para ganhar almas? Foi para isso que Deus te chamou? Sabe para que Deus te chamou? Deus te chamou para você fazer discípulos para Ele. Deus te chamou para fazer discípulos para Ele. Ele disse: ide ao mundo, pregue, fazei discípulos de todas as nações. Só que a igreja é muito apressada, né? Ela não ora. Então o que ela faz? O que ela entendeu? Que eu devo fazer discípulos para mim, né? Então eu começo a pegar aquela pessoa e começo a treinar ela para mim. Só que eu tenho que treinar ela para quem? Para Jesus. Porque se você faz um discípulo para Jesus, então pode vir o vento que vier, pode vir a tribulação que vier, aquela pessoa não esmorece. Não foi o que ele falou? Eu comparo aquele que ouve minha palavra e as pratica ao homem que edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a tribulação e ela ficou em pé. Mas aquele que ouve e não pratica, ele ficou na areia. Qualquer ventinho, vocês já devem ter visto aqueles vídeos do tsunami, né? Quando começa a vir aquela água e começa a levar tudo. É assim que é o cristão que não está afirmado em Jesus Cristo. É desse jeito. Qualquer ventinho, qualquer palavra que prega aqui em cima, ele sai doído da igreja. Ele sai: não, hoje o pastor devia estar com birra de mim, não é possível. E às vezes o pastor, quando fez o sermão, nem pensando em você estava, mas estava recebendo aquela direção do Espírito Santo, e falando, eu falo: agora eu vou entregar essa mensagem para a igreja. Não é tempo de brincar mais, gente. Não é tempo. Se você começar a estudar Apocalipse, você vai ver que a gente não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo. Então agora chegou o momento de você acordar. Mas e como saber se eu estou dormindo? Como saber se realmente eu não estou disperso? Eu estou disperso para as coisas de Deus e não estou voltado para o que Ele tem para mim. Então eu vou contar para vocês alguns sinais. Alguns sinais que você vai começar a pensar. Não pense no irmão do seu lado, por favor, tá? Pense em você, analise você. Comece a pensar. Se um desses sinais se encaixar em você, então é tempo de você se despertar.
tempo de você acordar. Sabe? A seara é grande. A seara é grande. Tem muita coisa para a gente fazer para o Senhor. Muita coisa. Mas se você ficar aí sentado no seu banco, vindo só domingo na igreja e indo embora, trazendo seu dízimo, sua oferta, então para Deus você está dormindo. Porque não é só isso. É muito além disso. A igreja não se resume a um culto de domingo das 7 às 9. A igreja se resume da hora que você deita, da hora que você levanta. Lá no seu trabalho, no seu estudo, lá no seu bairro, quando as pessoas olham para você. Então a gente vai falar de alguns sinais aqui. Eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, no qual o Senhor começa a falar com as igrejas da Ásia, e o Senhor começa a apontar coisas boas e coisas ruins de algumas igrejas, chamando essas igrejas a voltar ao arrependimento, a voltar ao amor às primeiras coisas. Essas igrejas aqui foram tanto daquele tempo, que Deus ele é temporal, ele não é ligado ao nosso tempo, ele é eterno, amém? E por ele ser eterno, quando ele diz uma palavra, quando ele direciona uma palavra, então essa palavra, ela atinge qualquer tempo, desde o tempo deles ao tempo que se passou e chega ao nosso tempo. Por isso que quando o irmão chegou aqui e leu um Deuteronômio, essa palavra é atual. Por quê? Porque Deus ele é atemporal, ele não está ligado ao tempo. Então quando ele fala algo, transcende. Eu sei que você fala, nossa irmão, que difícil, é porque a nossa mente não compreende, amém, irmãos? O dia que ele transformar o nosso corpo, trabalhar na nossa vida, a gente vai entender muito mais coisa, amém? Um sinal que você está dormindo. Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Em algumas traduções, que deixasse o teu primeiro amor. Não é muito difícil dar um exemplo sobre isso, né? É só lembrar quem tem uns 5 anos, 6 anos, 10 anos de casado, é só questionar na época que estava namorando, né? É só começar a lembrar dessa época. Como que era? Chegava no horário, né? Se perfumava todo, cabelinho cortado, passava uma maquiagemzinha, né? Comprava uma flor, comprava perfumes, comprava tanta coisa e fazia aquilo na época do namoro. Aí veio o casamento, veio o filho e de repente já não tem mais flores, já não tem mais presente, só tem cobrança, cobrança, cobrança. Aí daqui a pouco está o pastor lá tendo que aguentar no gabinete dele, ele não me ama mais, ela não me ama mais. E você vê o conselho que o pastor vai dar, é o quê? Pratique aquilo que você praticava no início. Você comprou flores para ela? Compra. Você está elogiando ela? Vai falar para ele, você está criticando muito ele? No começo, independente do perfume que ele usava, você não reclamava. Então, com Deus não é diferente. Quantas vezes a gente chega na igreja e a gente começa a ver coisas e vai se machucando no caminho, ou a gente acaba se acomodando. Então vem Jesus e fala assim, ó, volta para o teu primeiro amor. Porque quando você entrou na igreja, você procurou o pastor. Ah, pastor, eu quero entrar para o louvor. Ah, pastor, eu posso ajudar na limpeza? Ah, pastor, eu posso ajudar na sala das crianças? E você começa a querer fazer tudo na igreja. Mas aí de repente você começa a encontrar pessoas que também estão num processo de serem curadas, num processo de serem tratadas com Deus, e você começa a se decepcionar. Aí de repente você vem e fala assim, acho que é melhor eu ficar quietinho na minha, vou chegar no domingo, tá bom, eu venho, chego às 7, na hora de levantar as mãos eu levanto as mãos, na hora de bater palma eu bato palma, na hora de correr eu corro. Mas quando dá 9 horas, você já está olhando para o relógio.
Deus, o que está acontecendo hoje? O culto acaba 9 horas, não acabou ainda. No começo, você não, quando chegava o pastor e falava assim, vamos embora, seu coração até doía, mas vou ter que ir para casa, vou ter que deixar essa presença aqui e ir para casa agora. E agora você fala assim, nossa, falta 15 minutos para eu acabar. Quantos de nós já deixamos o primeiro amor? Aquele amor que é puro, aquele amor que é reto. Quando a gente olhava para Jesus e achava lindo, podia ver o vento que fosse, a tribulaçãozinha que fosse, porque para Deus tratar o nosso caráter, a gente precisa passar por algumas lutas, porque nós somos difíceis, né, irmãos? Como nós somos um povo difícil. Então, o que Deus faz? Deus começa a permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, e Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e às vezes você se cansa. Eu tenho 16 anos de fé, irmãos. Se eu sentar aqui para contar tudo que eu passei em igreja, muitos de vocês já teriam dito assim, eu já teria abandonado a fé há muito tempo. Mas por quê? Porque o meu foco é um. Os meus olhos estão para uma pessoa só. Eu não vivo por causa da minha esposa, eu não vivo por causa da criança que ela está gerando. Eu vivo por causa do meu Jesus. E Ele me capacita a amar ela, a amar essa vida que está dentro dela, e a vir aqui a trazer uma mensagem para vocês. Então, o que você deixou contaminar nesse meio período? Nesse tempo que você se entregou para Jesus, o que entrou na sua vida que fez com que você adormecesse, que fez com que você deixasse de olhar para Jesus? Jesus, Ele deu algumas ordens para você, e Ele não volta atrás no que Ele fala. Ele não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Então Ele vira para você e fala, eu vou derramar o meu Espírito sobre a sua vida, eu vou escrever o seu nome no meu livro, eu vou te dar dons, eu vou te dar ministérios, eu vou te capacitar. Aí você começa a receber tudo isso. Aí você chega aqui e você não quer fazer nada. Você não quer fazer nada. Eu fico feliz de ver uma igreja grande e consolidada no Parque Atalaia. Mas essa igreja poderia estar rompendo muito mais. Muito mais. Porque olha para a volta sua aqui. Quantos bairros tem aqui ao redor? Quantas pessoas tem para serem colhidas aqui? Deus pediu para que você não se preocupasse com as almas que você ganhasse. Ele só disse que você tem que pregar. A única obrigação que você tem é pregar. Ide, pregue, anuncie. Se a pessoa virar ou não virar, isso é com ele. Ele disse isso na parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Então você semeia. Paulo fala, um planta, um rega, mas Deus dá o crescimento. A pergunta que eu faço é, você tem semeado? Você tem semeado na sua casa? Você tem semeado na sua rua? E hoje em dia, meus queridos, você não precisa pregar o Evangelho pela sua boca. Você sabia disso? Basta você ser uma pessoa honesta e íntegra, porque hoje em dia já não tem mais isso. Hoje em dia você vai em qualquer lugar, até dentro das igrejas, tem pessoas que não são honestas, pessoas que são traiçoeiras, pessoas infiéis. Então só de você ser honesto e íntegro, as pessoas vão falar assim, ó, tem algo diferente, tem algo diferente, tem algo diferente. Aí de repente alguém vai chegar para você e vai falar assim, o que você faz? Você é tão diferente. Aí você pode falar, é que um dia eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Um dia eu permiti que Ele entrasse
na minha vida e fosse o meu Senhor e o meu Salvador. Então Ele começou a me restaurar, a me moldar, a me quebrar e a me transformar nessa pessoa que você vê agora. Aí você já pode falar, e Ele tem um plano na sua vida. Ele quer te mudar, Ele quer te restaurar. Ele quer escrever o seu nome no livro dele, para que naquele dia você não pereça. Eu estou falando isso porque aonde eu trabalhava, eu nunca lá preguei o Evangelho, porque os nossos chefes lá, eles não eram muito disso. Mas quando eles fizeram uma festa de despedida para mim, teve gente, todos eles falaram: você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa verdadeira, você é diferente. Então, o meu testemunho falou mais alto. Mas por quê? Porque eu não abandonei o primeiro amor. Eu não abandonei o primeiro amor. Tudo que eu passei me fez, sim, em alguns momentos falar que eu não queria mais, que eu queria desistir. Mas aí eu voltava e falava: não, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus, eu preciso olhar para Ele, porque se eu olhar para o homem eu caio, se eu olhar para o homem eu não me levanto. Então eu comecei a olhar para Jesus, e Jesus foi restaurando esse amor, esse amor, esse amor. E hoje eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Então eu quero que você faça uma análise. Como está o seu primeiro amor? As suas primeiras obras? Você esqueceu, você enterrou, você se decepcionou? Hoje Deus vem para você e fala assim: se arrependa. É tempo de voltar para o primeiro amor. É tempo de voltar para as primeiras obras. É tempo de você se firmar em mim. E é tempo de eu revelar uma glória minha na sua vida. Casa, carro. Olha, meus queridos, tudo isso é consequência de um serviço. Como eu falei para vocês, eu não merecia tudo que Deus me deu, a festa que Deus me deu, mas Ele me deu. Eu não fiz campanha, não fiz nada disso. Eu simplesmente confiei nele. Confiei nele. Mas eu não deixei de fazer as coisas para Ele. Aonde tinha que pregar a palavra, eu pregava a palavra. Aonde tinha de cuidar de uma vida, eu estava lá cuidando de uma vida. Eu sempre ia no pastor e falava: o senhor está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer aqui na casa do Senhor? Sempre. Sempre. E você, como estão as suas primeiras obras? Você já abandonou? Então nessa noite o Senhor fala: volta para o primeiro amor. Volta para as primeiras obras. Desperta. Esse é um sintoma de quem precisa se despertar. Você já não tem mais interesse nas coisas de Deus. Se você não tem mais interesse nas coisas de Deus, essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida. Amém? Aí em Apocalipse 2, no verso 9: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Olha só que sério isso. Pessoas que se diziam ser de Deus, mas eram de Satanás. Imagina o próprio Jesus falando isso. Eu sei que nós estamos vivendo na era da graça, que é o momento em que Deus trata a gente com carinho, com amor, chama a gente para o arrependimento. Mas quando Ele estabeleceu o reino dele, a Bíblia diz que Ele vai reger com vara de ferro. Isso quer dizer o quê? Um comprometimento, um caráter santo, um caráter reto. Ele não se deixa manipular. E você? Você é evangélico? Você é cristão? Você é discípulo de Cristo?
Ou você diz que você é, e agora? Você vem na igreja, você louva, você faz tudo, você diz para todo mundo: eu sou lá da EB-Paz, do Parque Atalaya. Mas e como é você lá fora? Como é você lá? Quando ninguém aqui da EB-Paz está te vendo, quando o pastor não está te vendo, quem é você? Quem é você? Você realmente é um discípulo de Jesus? Ou você está se enganando todo mundo que está aqui? Se você, meu querido, vem na casa do Senhor, age como um filho, mas não vive como um filho, você está enganando a si mesmo, está enganando a todo mundo aqui dentro. E se acontecer algo na sua vida? Por exemplo, se você for assaltado, o que você vai fazer? Você vai bater no ladrão? Você vai matar o ladrão? Se alguém for lá ofender sua família, o que você vai fazer? Você vai tacar uma pedra nela? Porque aqui é muito fácil, né? É muito fácil a gente chegar aqui, levantar as mãos e dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Aqui tudo é muito fácil. E lá fora? Deus, Ele conhece cada um de vocês. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Eu não conheço, o pastor não conhece. A gente pode até deduzir. E o Facebook ajuda muito a gente, tá? Vocês que têm Facebook, cuidado, tá? O Facebook ajuda muito quem é de ministério. Você quer saber como está uma pessoa? É só entrar no Facebook dela. Você sabe a hora que ela acordou, você sabe aonde ela está, o que ela está comendo, com quem ela está falando. Você vê as indiretas que ela manda. Daqui a pouco você lê os comentários e você sabe para quem que ela mandou indireta. Tem até um vídeo rolando na internet onde uma pessoa entra numa cabana e tem um guru. E ele começa a falar assim: você tem um carro assim, você tem uma casa assim, você mora no endereço tal, você faz isso, você faz aquilo. E as pessoas falam: nossa, esse cara revela mesmo. De repente cai uma cortina. Tem um monte de computador, uns 5, 6 hackers com o Facebook do cara aberto e falando tudo para ele. E as pessoas ficavam assim, ó. Então eu te pergunto: quem é você fora da igreja? Quem é você fora daqui? Porque para Deus é uma ofensa você falar que é filho dele e viver como se não fosse. Deus um dia virá e separará o trigo do joio. O que você é? Eu sei que quando a gente começa a pensar, né? Eu mesmo conheço N casos de pessoas que estavam no louvor. Não estou dizendo que isso acontece aqui, tá? Longe de mim. Mas eu conheço pessoas de outros ministérios que estavam no louvor, tocando, sendo líder, e a gente perguntava para ele: você está namorando? Vocês não estão tendo relações? Ele virava e falava assim: de jeito nenhum, mas nunca, meu relacionamento é santo. De repente ele me chamou um dia e falou assim: tem uma notícia para contar para você. O quê? Minha namorada está grávida de 5 meses. Eu fiquei mais sem palavras, porque ele estava me contando aquilo, né? Eu não fiquei nem aterrorizado pela prática dele de ter mentido para a gente tanto tempo, mas ele era uma pessoa que não se abria comigo. Então, ou seja, vinha aqui, pegava o violão, tocava, fazia todo mundo levantar as mãos, todo mundo adorar, todo mundo, e pregava santidade. Para entrar no louvor tinha que orar quantas vezes por dia, tinha que jejuar, tinha que ler Bíblia, não podia chegar atrasado, mas estava tendo relações com a namorada dele. Isso para Deus é uma afronta.
Quem é você lá fora? Aqui é fácil ser santo. E lá fora? Se acontecer algo, se inventarem uma mentira sobre você, se falarem que você é um mal pagador, que você é um mentiroso, que você é uma pessoa que faz coisas erradas, a sua família, os seus amigos, a sua igreja vai poder te defender? Você consegue isso? Pessoas virem em teu nome e falar: não, ele não fez isso. E isso está raro hoje na igreja. Então isso é mais um sinal que você precisa despertar. Você tem sido uma pessoa diferente do que é aqui lá fora? Se atente para isso. Esse é um sinal de despertamento, que você precisa se despertar. Lá no versículo 14 ainda do capítulo 2, o Senhor falando à igreja de Pérgamo: umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Um sinal que você precisa despertar. Como anda a sua paixão pela palavra de Deus? Como anda a sua paixão pela palavra de Deus? Muitos de nós só abrimos ela aqui, né? Tem gente que deixa aberto em casa no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo 27. Aí chega aqui na igreja, a gente começa a folhear, né? Como está a sua paixão pela palavra de Deus? Olha o que o salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que vai te fazer vencer toda e qualquer má informação que chega na sua vida? A palavra de Deus. Se você gastasse mais tempo estudando e lendo a palavra de Deus do que assistindo novela ou vendo noticiário, porque hoje em dia, se você for na internet, abrir um site, Media News, qualquer um desses sites, você já tem todas as informações que você precisa. Mas se você deixasse a televisão de lado, eu sempre fui contra igreja que pregasse para não assistir televisão, mas hoje eu não assisto televisão. Por quê? Porque para mim é um canal de maldição, é um meio de maldição na minha vida. Porque como que eu fico lá 2 horas assistindo uma programação contaminada, ensinando princípios errados que contrariam a palavra de Deus, e eu não consigo tirar 10 minutos para orar, meia hora para orar, 1 hora para ler e estudar a palavra? Tem gente que no domingo, aqui tem escola dominical, né? Quantas pessoas estão assistindo ao esporte em vez de estar aqui? Em vez de estar aqui aprendendo. Quanto mais você souber as coisas do Senhor, mais você vai vencer nessa vida. Você sabia disso? O segredo com Deus é você ter conhecimento das coisas dele. Vocês lembram do episódio que estavam levando a arca do Senhor e o pessoal lá levou lá os carrinhos de boi, e deles, eu não lembro se foi usar, estou me recordando agora, passou na pedra e ele foi lá com toda a reverência devolver a arca. A Bíblia diz que ele morreu na hora, porque a ordem para transportar a arca era como? Tinha umas varas, e essa arca tinha que ser transportada assim, ó, não num carro de bois. Se eles tivessem lido a palavra, eles saberiam disso, e aquela vida não teria morrido. O segredo para você vencer, para você alcançar o coração de Deus, é entender o que Deus fala sobre Ele mesmo. Se Ele fala que para você alcançar Ele, você tem que ter um coração contrito, então por que você chega todo soberbo na presença dEle? Se Ele fala como você alcança a presença dEle, se Ele revela qual é o meio de chegar até Ele, a
gente pensa que às vezes é pulando, é saltando, né? Mas a palavra dele fala que é o seu dia a dia. Você tem que ter uma postura de alguém que adora a Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ainda que as pessoas não vejam uma palavra saindo na sua boca, mas o seu espírito está lá falando: eu te amo, Deus, o Senhor é importante para mim, eu preciso de ti, sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então você começa a ter essas atitudes. Então a sua adoração alcança Deus. Aí Deus começa a se mover ao seu favor. Mas como você vai fazer isso se você não lê a palavra? Aí sobe qualquer um aqui. Eu creio que não acontece isso aqui, porque o pastor não deixa. Mas aí sobe qualquer um, seja aqui ou lá fora, lá no seu dia a dia, fala alguma bobagem para você e você acredita. Aí você acredita. Hoje em dia virou uma guerra, né? Entre os cristãos. Cada um falando o que pensa, falando o que acha, o que é, o que não é. Mas como você vai ter certeza se aquela pessoa está certa ou aquela está errada? Só lendo a palavra de Deus. Você precisa voltar para a palavra de Deus. Se você deixou de ler a palavra, se você deixou de ter o amor ao conhecimento da palavra, se nos cultos de ensino você não vem, se na escola dominical não tem como você vir no culto de ensino, tem sua escola dominical, escolhe um e vem. Quanto mais você souber de Deus, melhor. Por exemplo, quando eu estava me relacionando com a minha esposa, nós tínhamos uma amiga em comum. Então o que eu fazia? Eu ia nessa amiga e perguntava: o que ela gosta? E ela fazia a mesma coisa com essa amiga: o que ele gosta? Então, à medida que a gente foi se conhecendo, eu pude agradar ela e ela pôde me agradar. Como que você vai conhecer Deus se você corre da revelação que Ele deu dele mesmo para você? Ele deixou. Quantas pessoas morreram para você ter acesso a isso? E na época da igreja primitiva, eles não tinham isso. Hoje você tem uma Bíblia aí na sua mão. Você pode ler a hora que você quiser, você pode estudar a hora que você quiser. Você, a hora que você quiser, você pode mandar um WhatsApp para o pastor e falar: pastor, estou com dúvida nisso, o que é isso? A hora que ele puder, ele vai te responder. Mas você não faz, porque outras coisas são muito mais interessantes para você do que o que está aqui. Então Deus está falando para você: desperta, acorda, ainda tem para isso. Um outro sinal, ainda no capítulo 2, no verso 20: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para se prostituírem em cômodos sacrifícios de idolatria, da idolatria. Essa palavra tolerar, essa é uma palavra perigosa para nós. O que é tolerar? Tolerar, se eu chegar para você e falar para você tolerar alguma coisa, por exemplo: lá no meu serviço estão falando de mim, estão fazendo piadinha de crente. Eu viro para você e falo assim: tolera por uns dias, Deus vai te dar a vitória. Então essa é uma palavra boa para você. Mas quando Deus vira para mim e fala assim: você está tolerando, isso não é bom. Isso não é bom. Quantos de nós toleramos coisas erradas? Uma mentirinha, né? Mentirinha santa. Não é assim que o povo fala? Uma mentirinha santa não vai fazer mal para ninguém. A gente tolera tanta coisa entrando no nosso meio. Tanta coisa. Tanta coisa. O que eu vejo de crente, eu vou usar o termo crente, não discípulo de Jesus, que escreve lá na rede social falando assim: bandido bom é bandido morto. Se
Se o seu Senhor morreu numa cruz por você, e olha quem era você: mentiroso, malicioso, às vezes trambiqueiro, às vezes caloteiro. É ou não é? A gente era um monte de coisa, e Ele morreu por mim. Você acha que Ele não morreu também por aquela pessoa que está perdida, enganada por Satanás? Então o meu coração tem que estar voltado para a salvação dessa pessoa. É lógico que eu não vou aceitar o que ela fez. É lógico que eu não vou ser conivente. Vou falar, é verdade, ela tem que roubar até o dia que ela aceitar Jesus. De jeito nenhum. Ela tem que pagar. E se ela se arrepender, ela deve pagar sim pelo crime que ela cometeu. Mas eu nunca devo me deixar contaminar. Eu assisto isso o dia inteiro. Vocês assistem isso, pessoas falando o tempo inteiro: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você fala, é verdade, é verdade. Aí chega aqui na igreja e você chora: não, Senhor, não é isso não, não é isso não. Sabe por quê? Porque a gente tem tolerado muita coisa no nosso meio que ofende a Deus, que ofende aos princípios de Deus. E como que fica? Deus, Ele quer uma atitude sua. Ele quer que você deixe de tolerar. Irmão que errou, irmão que pecou, como que se trata ele? Ele tem que se arrepender do erro dele. Ele tem que se arrepender. E você trata ele com amor. Mas você não pode ser conivente com o erro dele. Você não pode. Então você tem que chegar para aquele irmão e falar: irmão, está errado o que você está fazendo. Isso vai te levar para a destruição, isso vai te levar para a ruína. Se você continuar nessa vida, você vai se afastar dos caminhos de Deus. Se arrependa enquanto é tempo, pare de fazer isso, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Às vezes você pensa assim: isso não é problema meu, isso é problema do pastor. Então você tolera. Você tolera. Ano passado, na igreja que eu congrego, eu fiz um desafio com um grupo de pessoas. Eu cheguei com umas 6 pessoas. Eu senti de Deus de tirar 40 dias de oração com essas pessoas. Pessoas quebradas, arrebentadas. Pessoas que já não queriam mais saber de Deus. Achavam que para elas os problemas delas era impossível. Então eu propus para elas: vamos fazer um jejum. Nesses 40 dias a gente vai vir aqui para a igreja, a gente vai orar. A gente vai ficar das 8 até umas 10 da noite, onde a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, vamos ler em torno de 10 capítulos por dia, e nesses 40 dias a gente leu todo o Novo Testamento. Porque eu falei, o que eu pensava comigo? Eu não tenho como mudar essas pessoas, não tem como mudar essas vidas, mas a palavra de Deus tem. Então, se eu colocar a palavra de Deus na vida delas, elas vão sendo transformadas e restauradas. Então o que eu fazia? Eu fazia todas elas lerem a palavra de Deus. Cada um lia um capítulo, ou lia 2, ou lia 3. E depois a gente orava, clamando, chorando, pedindo: Deus, nos restaura, nos transforma, nos muda conforme a tua palavra. Nesses 40 dias, de 6 pessoas, umas duas mudou radicalmente a vida delas. Mudou. Elas eram daquelas que qualquer coisinha se desviava, ia para as drogas, ia para a bebida, ia para o cigarro. Hoje, elas falam assim: eu não saio do meu Jesus, mas de jeito nenhum. Pode vir a luta, pode vir a tribulação. Foi obra minha? Não foi. Eu só orei com elas, eu só li a Bíblia com elas, eu só estive com elas. Só isso. Sabe por quê? Porque eu não estava mais tolerando, não estava mais aceitando a vida que elas estavam levando. Você sabia que Deus quer usar você para abençoar vidas? Você foi chamado para abençoar vidas, mas você se entregou a um sono. Para você está muito fácil vir aqui, estaciona o seu carro lá, ou vem andando a pé, vem aqui, faz suas obrigações e vai embora. Tem coisa mais gratificante do que você cuidar de uma vida e essa vida ser restaurada por Jesus. Não tem coisa mais gratificante
do que você olhar para uma pessoa que era perdida nas drogas, no álcool, no cigarro, na prostituição, e de repente aquela pessoa está totalmente restaurada. Aquela pessoa está dando glória a Deus. Não tem preço. Foi para isso que Jesus te chamou, para você ver essas coisas, você ver o poder de restauração que Ele tem na igreja. Então você tem que parar de tolerar algumas coisas que acontecem no meio da igreja. Eu sei que não é uma palavra fácil. Eu sei que quando Deus nos chama à exortação, é o que dói no coração, porque eu começo a refletir e ver se realmente eu estou servindo ou não estou servindo a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende e castiga aquele que Ele ama. E se Ele está trazendo essa palavra aqui para vocês, é porque Ele ama vocês. É porque Ele tem um chamado na vida de vocês. Ele quer ver o mover dEle através da vida de vocês. Mas se vocês continuarem dormindo, vocês vão ver 4 gatos pingados aqui da igreja sendo bem sucedidos. E prosperidade não é sucesso financeiro. Biblicamente falando, prosperidade é você ser bem sucedido naquilo que você faz. Você consegue chegar na igreja e adorar a Deus? Você é próspero. Você consegue falar para Jesus de alguém? Você é próspero. Você está lá no seu estudo, na faculdade, na escola, chegou a semana de prova, você tirou a média? Você é próspero. Você está trabalhando, chegou lá no dia 1º ou dia 5, você recebeu o seu salário? Você é próspero. Isso que é prosperidade. É isso que Deus quer derramar na sua vida. Bens materiais, basta você trabalhar que você consegue. Mas dignidade, caráter, respeito, só em Jesus que a gente consegue isso. No capítulo 3, verso 2, mais um ponto para você analisar. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A palavra perfeito, para nós, é muito difícil de se praticar, porque a gente tem ideia que o que é perfeito é aquilo que é todo certo, redondo, não tem falhas. Mas para Deus a palavra perfeita, ela tem um sinônimo de maturidade. Quando Deus fala assim para você, seja perfeito, Ele está dizendo, seja maduro, cresça. Você tem que crescer, você precisa crescer. É como se Ele dissesse, não achei as tuas obras maduras diante de mim. Intenção de coração. Tudo que a gente faz, Deus, Ele analisa toda a intenção do seu coração. Tudo que você faz, desde a hora que você acorda, a hora que você traz sua oferta, a hora que você louva a Ele. Qual que é o propósito que você tem na hora que você adora a Deus? Por que você está vindo na igreja? Por que você faz as coisas para Deus? Tem pessoas que fazem para Deus buscando reconhecimento. Tem pessoas que fazem as coisas porque querem ser aplaudidas. Tem pessoas que fazem porque é uma obrigação. Qual que é a maturidade que você tem? Você tem plena consciência de tudo que você faz diante de Deus? Isso é maturidade. Você saber que você adora a Deus simplesmente porque você ama Ele. Eu amo a Deus, eu adoro a Ele. Por que eu trago minhas ofertas, meus dízimos? Porque eu sei que o templo, os sacerdotes, eles precisam ser sustentados com isso. Então é do meu trabalho que Deus vai mover na vida deles. Tudo isso é maturidade. Aí você chega e fala assim, eu vou dar meu dízimo, minha oferta para pastor ladrão, nada. Eu vou fazer nada na igreja, está cheio de gente lá. Meninice. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Então Deus chega para você e fala assim, ó, está na hora de você ser maduro. Está na hora de você ser perfeito na minha presença. Está na hora de você ter uma postura diferente. Então se você está tendo dificuldade em entender as coisas de Deus e tem agido como um menino, como Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora eu sou grande, agora eu cresci, eu faço coisas de homem. Como você tem feito as coisas para Deus? Você entende que tudo que você faz para Deus, você entende? Ou ainda te resta alguma dúvida?
Procure conhecer tudo que você faz para Deus. Você precisa saber as coisas que você faz para Deus. Versículo 8: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Quantos de nós já nos abatemos com as coisas da vida? Quantos de nós já perdemos a força de servir a Deus? Se você, com a pouca força que você tem, você consegue servir a Deus, então você é um bem-aventurado. Mas você tem que aprender a guardar o nome dEle, você tem que aprender a viver para Ele. Então é tempo de você despertar, meu querido. Deus tem chamado você para um mover muito grande. A Bíblia diz que Deus derramaria nos últimos dias de uma forma gloriosa pelo Espírito Santo. Vocês são chamados para serem vencedores. Ao final de cada carta dessa que eu li, está escrito assim, ó: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você foi chamado para vencer e não para perder. Até quando você vai ficar dormindo? O último alerta para a gente encerrar. A partir do verso 3 e 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você não é frio, você não é quente. Às vezes temos que ter frieza para lidar com situações perturbadoras. Às vezes o pastor tem que ser frio quando chega uma notícia que algum casal quer se separar. Ele tem que ser frio. Ele tem que chegar e acalmar os casais, conversar, orar, ministrar uma palavra. Às vezes tem que ser quente, essa vontade de chegar aqui na igreja, de louvar, adorar, de saltar, glorificar a Deus. Mas agora a gente chegou num ponto em que a gente é o meio termo. Deus odeia o meio termo. Uma pessoa que não se definiu. Vou te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que você foi feito rei e sacerdote em Cristo Jesus. O que você está ministrando para Deus aqui no templo? O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Você procurou o pastor para se dispor a fazer alguma coisa? Um evangelismo? Participar de algum culto doméstico? Você está se dispondo a alguma coisa? Porque o irmão ali está clamando, ele está pedindo para Deus mandar. Mas Deus está falando, eles estão todos aqui. Por que eu vou mandar? Já está tudo aqui. Então é tempo de você despertar. Você precisa despertar para o chamado que Deus tem na sua vida. Mas como que eu vou me despertar? Se você reconheceu algum desses pontos que foi falado aqui, então você sabe que é necessário você receber um sacode de Deus. Deus tem que te acordar. Mas você tem que estar disposto a isso. A pergunta que eu faço é: você está disposto a acordar para as coisas de Deus? A Bíblia diz que você tem que se arrepender. O que é arrependimento? É mudança de mente. Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Vocês precisam renovar a mente. Renovar. Toda a igreja precisa de pessoas para trabalhar. Toda. Seja ela grande, seja ela pequena. Ela precisa. E essa pessoa é você, é você, é você. É através de você que esse bairro vai conhecer o Senhor Jesus. É através de você que o São Gonçalo, o Parque Cuiabá, o Alto do Parque vai conhecer. Eu gostaria de pedir que todos vocês se colocassem no pé. Eu queria pedir que você fizesse uma reflexão agora. Eu sei que tem pessoas aqui que essa palavra não foi para ela, porque ela está desperta, ela está vivendo para Deus em sinceridade. Mas eu sei também que tem pessoas que realmente precisam acordar das coisas de Deus. Eu queria que você baixasse sua cabeça e comece a pensar um pouco. Você precisa ser despertado por Deus?
Você precisa ser acordado por Deus para alguma coisa?